E aí, pessoas, eu sou o Igor e eu não sei se você tem percebido, mas ultimamente as músicas têm ficado cada vez menores em termos de duração. E eu tô aqui pra dissertar e discutir um pouco sobre esse assunto, então vamos lá. O National Center of Biotechnology and Information nos Estados Unidos conduziu um estudo em que constatou que o nível de concentração das pessoas diminuiu de 12 segundos ali nos anos 2000 para 8 segundos a partir de 2013. Ou seja, em 2013 foi constatado que as pessoas prestam atenção numa única coisa por 8 segundos. Isso se chama The Goldfish Effect, ou o efeito do peixinho dourado, porque 8 segundos equivale ao tempo de atenção que um peixinho daqueles pequenininhos dourados dá pra alguma coisa. Os estudos também dizem que isso acontece por causa das redes sociais, porque as redes sociais incentivam a gente a prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e a forma como as notícias, notificações, vídeos, imagens, qualquer tipo de conteúdo chega pra nós é realmente muito dinâmica, e isso fez mesmo o nosso nível, a nossa capacidade de concentração diminuir bastante. Isso é muito visível na popularidade desses vídeos curtos hoje em dia, mas isso também é muito visível na música. Você já deve ter percebido, se não, vai lá nas playlists do Spotify, vê as músicas mais populares ou os novos lançamentos, e você vai ver que a duração das músicas tem reduzido consideravelmente. E isso está diretamente ligado ao fato de que a nossa capacidade de concentração diminuiu, mas também está atrelado a motivos tipo dinheiro, marketing, números, e também ao fato de que todo mundo precisa pagar suas contas. Eu vejo isso acontecendo mais em alguns gêneros, tipo a música pop, ou gêneros que são populares em certos países, como é o caso do Brasil, o sertanejo e o funk. Mas também não é só nesses gêneros que isso está acontecendo. A música comercial sempre teve que se adaptar a tecnologias e aos formatos da sua época. Por exemplo, quando o LP era a única forma, o disco de vinil era a única forma de se consumir música, as músicas tinham que ter uma certa duração específica pelo formato físico do disco de vinil e por causa daquelas ranhuras que tem ao redor do disco de vinil, onde você coloca agulha para reproduzir a música. Por causa do tamanho físico do disco de vinil, não dava para colocar muitas músicas de um lado só. Foi por isso que foi criado o negócio de lado A e lado B. Mas com o passar do tempo e a transição pro CD e também depois a transição pra música em formato digital, essas restrições foram sendo escassas. E aí a gente conseguia ver música de sei lá, 4, 5, 6 minutos, 10 minutos. Mas se você parar pra perceber hoje, a grande maioria das músicas não passa muito ali dos 3 minutos. E a grande maioria das músicas nem chega a 3 minutos. Eu atribuo isso a alguns fatores. O primeiro é competitividade. Hoje em dia tá relativamente mais fácil de se fazer música. Fácil entre muitas aspas. O que eu quero dizer com isso é que hoje em dia muitos artistas não precisam dos recursos fornecidos por uma gravadora para produzir música e lançar música. Tem muito mais artista aparecendo na indústria. Os artistas precisam ficar ligados aí em o que está sendo consumido e como as músicas estão sendo consumidas e meio que ir com a maré aí para não ficar de fora. Tem muito artista hoje em dia, por exemplo, que o vinil voltou a ser uma coisa popular. Eu compro o disco de vinil, mas tem muito artista hoje que lança disco de vinil, mas não precisa lançar disco de vinil, porque o fandom não vai comprar. O público-alvo desse artista não é pessoas que compram vinil, mas eles lançam mesmo assim. Tem gente hoje lançando fita cassete. Tem também o fator financeiro. O Spotify só paga o artista pela música quando aquela música é reproduzida por mais de 30 segundos. Então toda vez que alguém dá play nessa música, essa música tem que ser reproduzida por mais de 30 segundos. E é só assim que o Spotify paga aquele artista. Então só aí já tem um incentivo gigante para que as músicas cheguem logo ao ponto que elas querem chegar e para que elas prendam a atenção do ouvinte o mais rápido possível. A Charli XCX, que compõe um monte de música, não só para ela, mas também para outros artistas do pop, já deu entrevista falando sobre isso. Ela falou que hoje em dia compor uma música pop é basicamente assim: o refrão tem que ser nos primeiros 30 segundos, não pode ter nada de muito estranho na introdução ali, nada de muito exótico no começo da música. Às vezes as pessoas até começam a música com o refrão e a música não pode ter mais de 3 minutos de jeito nenhum. E que é tudo sobre
prender a atenção muito rápido e fazer com que quem escuta a música queira colocar ela numa playlist para ficar reproduzindo várias vezes. Fora isso, a grana que os artistas recebem pelas reproduções de músicas em streaming não é um valor muito alto. Então tem um incentivo muito grande para garantir que você escute as músicas muitas vezes e que você escute o maior número de músicas possíveis. A ideia é que, seguindo essa regra do Spotify que eu acabei de falar, né? Quando você lança uma música que é curta, as chances de replay dessa música são maiores. Ou seja, se um fã de um artista vai atrás das músicas dele, as chances dele dar replay nas músicas por essas músicas serem mais curtas, de reproduzir as músicas várias vezes, é maior se essas músicas forem mais curtas. Porque pro nosso ouvido, quando essas músicas são mais curtinhas, elas acabam rápido, soa menos enjoativo e menos repetitivo. Isso é na grande maioria, tá? Porque tem umas músicas que tem, sei lá, 2 minutos e alguma coisa, não chegam nem a 3 minutos, que são repetitivas pra caralho, super cansativas, repetem o refrão milhares de vezes. O curioso é que para alguns artistas acontece uma situação inversa. Sabe, aqueles artistas muito grandes que tem uma legião de fãs, um fandom enorme, que não importa o que eles vão lançar, o fandom tá sempre lá consumindo e apoiando, sabe? Esses artistas que são muito grandes parecem não se importar com seguir a maré de como as músicas estão sendo lançadas hoje em dia. Por exemplo, a Taylor Swift, que lançou ano passado o Red, Taylor's Version, né? Que pra mim, um parênteses aqui, o Red sempre foi o melhor álbum da Taylor Swift, na minha opinião. Ela lançou o Red, Taylor's Version, que tem 30 músicas e uma delas é a versão de 10 minutos de All Too Well. A Adele também lançou agora o 30, né? O álbum 30, que tem músicas muito longas. E também a Beyoncé é um exemplo que eu vou citar aqui de artista que não se importa com o que está sendo lançado, até porque ela lança músicas longas e lança sempre álbuns visuais, né, que é vídeo para todas as músicas, e lança sempre obras ou tipo curta-metragens. Olha, é claro que para artistas que cantam ritmos mais populares ou para artistas que fazem pop, é muito interessante se manter atual e se manter ligado no que as pessoas estão consumindo e como elas estão consumindo música hoje em dia. É uma regra que eles meio que têm que seguir para manter o interesse das pessoas na obra deles e nas músicas deles. Quanto a artistas que cantam para um público mais alternativo, para artistas independentes, o lance é marketing, cara. No final do dia, cara, todo mundo quer ganhar dinheiro com o que gosta de fazer para poder viver do que gosta de fazer. E a resposta hoje em dia tá sendo fazer isso. Eu sinto falta de músicas com maior duração? Claro que sinto. Eu acho que dava pra brincar mais com a produção, brincar mais com a composição, com a estrutura, enfim. Tipo as músicas pop do começo dos anos 2000, que tinha aqueles breaks incríveis, ou umas pontes muito legais, que nos shows ao vivo virava aquela parte da música onde tinha uma coreografia super elaborada. Era muito legal. Mas no final, é aquilo que eu já disse no começo. Todo mundo precisa pagar suas contas para viver do que gosta de fazer, e atualmente esse é o jeito de fazer com que o público preste o mínimo de atenção possível para que elas consumam cada vez mais a música de algum artista. Bom, eu já falei bastante, esse vídeo deve estar longuíssimo, eu dei a minha opinião sobre esse assunto, mas agora eu quero saber de você, o que você acha desse assunto? Deixa aí nos comentários se você gosta das músicas menores, assim, que não chegam muito a 3 minutos, ou se você prefere escutar uma música que é maior. O que você acha sobre esse assunto? Você tem percebido que as músicas têm reduzido de tamanho? Dizem que as músicas vão reduzir mais de tamanho, hein? Que a tendência é reduzir mais. O que você acha sobre isso? Deixa nos comentários, vamos começar uma discussão sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que ajuda bastante na divulgação. Ativa o sininho para saber quando eu vou lançar novos vídeos. Me segue e segue o Troca Fita nas redes sociais. É isso, até a próxima, tchau.